Bem-vindos ao curso de discipulado Passo a Passo. Eu sou o pastor Zacarias. É meu prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E neste vídeo nós vamos terminar nosso segundo passo, batismo. Mas antes disso, não esquecem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e gostar deste vídeo, tá bom? E se você tem algum comentário, pode deixar abaixo. Se ainda precisa de uma Bíblia, pode comprar uma online, www.biblias.com.br. Se ainda precisa de um livrinho para acompanhar nosso estudo, pode deixar um comentário abaixo ou mandar um e-mail. Vamos orar e nós vamos começar na página 3 do nosso livrinho. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo mais um dia que nós temos para aprender da Tua Palavra. Senhor, fala conosco sobre esse passo de batismo, nos guia em toda a verdade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Página 3, hoje nós vamos responder à pergunta: o batismo faz parte da minha salvação? A semana passada a gente respondeu à pergunta: o que significa batismo? E a gente viu que batismo é um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Testificando para os outros o que aconteceu em nosso coração. E está nos identificando como filho de Deus para o mundo. Que nós não temos vergonha de Jesus Cristo. Mas vamos responder essa pergunta: batismo faz parte da minha salvação? A resposta simples e clara é não. Batismo não faz parte da salvação. Mas vamos responder em detalhes essa pergunta. O batismo não ajuda em nada a ser salvo. Salvação não é nada do que nós fazemos, mas é tudo que o Senhor fez. Você lembra, no primeiro passo da salvação, que tem duas crenças sobre salvação. Tem feito ou tem faço. Tem alguns que acreditam que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Mas a salvação verdadeira é feito. Tudo foi feito na cruz, quando Jesus morreu por nós. Jesus fez tudo. Salvação é nada que nós fazemos, mas é tudo que o Senhor fez. Como dizemos anteriormente, o diabo sempre está tentando de nos confundir. Sempre está tentando de distorcer a palavra de Deus. E o diabo usou batismo e confusão em muitas igrejas falsas. Essas igrejas tentam fazer o batismo ter algum mérito salvador. Alguns acham que os bebês precisam ser batizados ou irão para o inferno. Não existe esse ensino na palavra de Deus. Os bebês não têm entendimento do pecado voluntário e, portanto, eles não são responsáveis. Além disso, a água nunca foi associada a lavar pecados nas Escrituras. Você pode achar todas as passagens que falam sobre pecados levados. E a única coisa no universo que já lavou os pecados é o sangue de Cristo. Se o batismo fosse essencial para a salvação, as pessoas que são salvos no deserto não teriam chance no céu. O ladrão que Jesus salvou na cruz não poderia ter sido salvo, se esse fosse o caso. Ele não pôde ser batizado. Ele estava pregado numa cruz. Ele morreu logo de ser salvo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Jesus deu uma promessa para esse ladrão. E nós sabemos que todas as promessas de Deus são cumpridas.
Se batismo fosse essencial da salvação, esse ladrão não foi para o céu. E essa promessa não fosse cumprida. Mas nós sabemos, nós cremos que todas as promessas de Deus são cumpridas. E por isso nós sabemos que salvação, que batismo não é essencial para a salvação. Os falsos professores pegam alguns versículos e os distorcem para apoiar seus ensinamentos iníquos. Mas um cristão sempre precisa comparar as Escrituras com as Escrituras. Nós vamos ver dois versículos hoje, Atos 2:38 e Marcos 16:16, que geralmente são distorcidos pelos esses professores falsos. Atos 2:38 diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Marcos 16 diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Atos devemos ser batizados porque nossos pecados foram perdoados. Não para ser perdoados, mas porque foram perdoados. O batismo é obras. Batismo é algo que nós fazemos. Efésios 2, 8 e 9, mais uma vez diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para entender completamente esses versículos, nós devemos entender a cultura judaica na época de Jesus Cristo. Eles estavam olhando para o futuro. Eles ainda estavam vivendo na época da lei. A época da graça não começou até a ressurreição de Jesus Cristo. Todos eles estão olhando para o futuro, olhando no Messias. O que o Messias vai fazer para o Messias. Os judeus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Isso foi o desafio de Jesus durante todo o ministério dele. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Quando um judeu era salvo, ele tinha pensado muito na decisão. Porque ele tinha que pensar muito da decisão. Essa decisão foi uma decisão grave. Essa decisão foi uma decisão séria. E ainda hoje em dia é uma decisão bem grave. É uma decisão bem séria. É uma decisão mais importante que nós tomamos em nossas vidas. Por causa da gravidade da decisão, o batismo logo, se não imediatamente, se seguiu. Muitas vezes, quando um judeu foi batizado, sua família o renegou. Por isso foi uma decisão grave. Às vezes, eles chegaram a enterrar um caixão vazio, dizendo a todos que seu amado estava morto. Então, além de ser 6 filhos, agora eu só tenho 5. Ele estava morto. Por isso, essa decisão dos judeus foi uma decisão grave. E batismo seguiu logo, se não imediatamente. Não havia muitos discípulos secretos na época de Jesus. Você terá que procurar muito nas Escrituras para encontrar alguém que foi salvo e se recusou a ser batizado. Portanto, salvação e batismo estavam intimamente ligados no tempo. A decisão de ser salvo foi seguida pela decisão de ser batizado. Se alguém fosse salvo,
era automaticamente entendido que eles seriam batizados. Não teve uma questão, agora ele vai ser batizado? Não. Foi entendido. Ele aceitou Jesus, ele vai seguir em batismo. A primeira igreja batizava diariamente, se não na hora. Esta é a razão pela qual as palavras crer e batizado estão tão intimamente ligados em Marcos 16. Vamos ler mais uma vez. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se o batismo fosse essencial para a salvação, a última parte do versículo seria: mas quem não crer e não for batizado será condenado. Mas não é assim. João 3,16 enfatiza a crença e não menciona uma vez o batismo. O ensino falso sempre tem brechas. O batismo, novamente, é o primeiro passo de obediência depois que você é salvo. Não faz parte para levá-lo ao céu. Se você for salvo e nunca for batizado, você ainda irá para o céu, exatamente como a Bíblia promete. Mas o cristão que não é batizado nunca terá as bênçãos em sua vida por causa de sua desobediência. Lembra, batismo é o primeiro passo de obediência na nova vida de uma cristã. E a última pergunta que nós vamos responder: quem tem a autoridade de batizar? Quem tem essa autoridade? Qualquer cristão pode batizar qualquer pessoa que acabou de receber a Cristo? João 4, versículos 1 e 2 diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus encarregou seus discípulos de batizar. Ele deu essa autoridade para os discípulos. Como a ceia do Senhor e o batismo são ordenanças confiadas à igreja. Somente a igreja pode autorizar alguém a batizar. Se é o pastor ou pastor assistente, cabe à igreja a decisão. Sem a autorização da igreja, não pode haver batismo bíblico. Essa ordenança, batismo foi dado para a igreja para administrar. Por exemplo, uma vez, um cristão foi batizado em uma piscina sem a filiação ou autoridade de uma igreja. E também um outro homem borrifou as pessoas com uma mangueira de água, sem a filiação, sem a autorização da igreja. Embora feito com sinceridade, esses não sejam batismos bíblicos. Deus dá autoridade da igreja local para administrar a ordenança de batismo. A última palavra sobre quais batismos são bíblicos e quais batismos não são bíblicos. Um pregador que ensina doutrina falsa ou acredita em uma salvação pelas obras não pode administrar o batismo bíblico. Sim, pode administrar um batismo, mas estamos aprendendo agora sobre batismo bíblico, batismo verdadeiro. Não pode ter batismo bíblico que é em uma igreja que não é bíblica. Não pode ter batismo bíblico que não é administrado em uma igreja bíblica pelo pregador bíblico, um pastor bíblico, administrado bíblico.
ele não tem autoridade. Se um pregador não acredita que salvação é pela fé, que salvação vem de Deus, se salvação é somente em Jesus Cristo, esse pregador não tem autoridade. Mesmo que tenha sinceridade, não tem autoridade. Literalmente, a palavra igreja significa um povo chamado para fora. Uma igreja bíblica é um povo de crentes chamado para fora. Uma igreja bíblica é uma igreja cheia das pessoas salvas, que são chamados para fora, que são separados. Quando você é salvo, você é separado, você é um filho de Deus. Agora, você é separado, chamado para fora. Isso é uma igreja bíblica. Se a igreja que ele está pastoreando está cheia de pessoas não salvas, seu batismo não tem autoridade. Se eu posso dizer mais uma vez, se essa igreja está cheia das pessoas salvas pelas obras, que você é salvo pelas obras e você pode perder a sua salvação, mesmo que é sincero, não tem autoridade. Não é uma igreja bíblica. A igreja bíblica é salvação pela fé. Um pregador que eu conheço foi recentemente batizado, anos depois da sua salvação, porque seu batismo de anos atrás foi administrado em uma igreja que crê que salvação é pelas obras e que você pode perder a sua salvação. Essa igreja não era uma igreja bíblica. Portanto, o pregador não tinha autoridade para batizá-lo. Anos atrás, esse amigo meu só se molhou. Mas recentemente, ele foi batizado. Isso foi batismo bíblico. Isso é batismo. A igreja local, uma igreja bíblica, tem autoridade de administrar um batismo bíblico. Um batismo bíblico é pela imersão. Batismo bíblico segue a salvação. Batismo bíblico é uma imagem do que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Batismo bíblico é um batismo em que você está mostrando para os outros o que Jesus fez no seu coração. Você está se identificando com o povo de Deus. Você está se identificando com a igreja bíblica de Deus. E você está falando que você vai seguir a vontade de Deus. Você está caminhando uma nova vida. Você ressuscitou para andar em uma nova vida de Cristo. Batismo. No próximo vídeo, nós vamos começar nosso terceiro passo. Esse passo, a Bíblia. Nós vamos falar sobre a Bíblia, amém? Mas não esquece, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, deixe um comentário, mandar um e-mail. Nós vamos responder as suas perguntas, tirar as suas dúvidas através da palavra de Deus. Mas Deus abençoe vocês. Até a próxima.